A paz de Cristo para todos os irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa. Gostaria de ler um versículo com todos. Se encontra em Isaías, de capítulo 38, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O que acontece ali com Ezequias? Realmente ele estava com uma enfermidade mortal, né? O profeta foi até ele, o profeta Isaías, foi até ele avisá-lo que para ele realmente arrumar a sua casa, arrumar o seu coração, arrumar o altar, o templo do Senhor, porque os seus dias ali estavam contados. Morrerás e não viverás. Foi o dito do profeta. Isto foi dito divinamente. Foi um predito divino. Isto foi selado divinamente. Foi decretado divinamente. Que ele morreria e ele não viveria. Aí ele trouxe a lembrança do Senhor. Não que o Senhor não se lembre, mas ele orou ao Senhor e disse: lembra, Senhor, que andei com um coração perfeito, fui íntegro diante de tua presença. Realmente, dentro de um contexto aqui, quando nós pegamos para entender tudo, ele restabeleceu o culto do Senhor. Ele levantou realmente o culto de Deus de volta, tirou os deuses, né? E ele restabeleceu a ordem. Ele realmente entrou em sincronia, sabe? Em sincronicidade, realmente com a vontade de Deus. Foi isso que ele fez. E ao fazer isso, né, ele ganhou o quê? Um crédito com Deus. E é uma das coisas mais importantes para se ter. Créditos com o Senhor. Isto é muito importante. Porque ele orou e ele trouxe a memória do Senhor. E ele orou, virou-se para a parede, chorou muitíssimo, né, porque ficou sabendo que iria morrer com aquela enfermidade. Mas Deus tomou o profeta no meio do caminho e disse: volta lá e diz para ele que ouvia as lágrimas dele e a oração dele, e vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Agora, como que ele pôde, Ezequias pôde, como que ele conseguiu mudar, alterar um decreto divino? Como que a gente consegue fazer isso? Como que ele conseguiu fazer isso e como que isso funciona hoje? E como funcionou para ele? A resposta é que ele teve crédito com o Senhor. E por que ele teve créditos? Porque ele reestabeleceu o culto ao Senhor. Talvez esse seja algo para você fazer, para ter crédito com Deus. Realmente restabelecer o culto ao Senhor. Restabelecer o altar de Deus. Aonde está esse altar? É o seu coração. É o seu corpo.
aonde é aí a morada do Espírito Santo, você tem que olhar para o seu coração, para o seu espírito e ver o que precisa ser feito, o que precisa ser realizado dentro de você. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, nós restabelecemos o culto ao Senhor. E uma vez que isso acontece, nós temos créditos com Deus, crédito com o Senhor. É o que acontece. Que você possa tomar esta iniciativa, realmente reestabelecer o culto racional de Deus. Ali em Romanos 12, quando Paulo fala para realmente restabelecer o culto racional, para estabelecer ali, ele diz dentro ali do contexto, quando você vai ler em Romanos 12, por causa do nosso corpo. Por quê? Porque isto é muito importante ter uma sincronia dentro do nosso corpo, no nosso coração. E dentro ali do contexto, ele vai dizer: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o entender é a coisa mais importante, que é entender a vontade de Deus. E quando nós entendemos, nós praticamos. E se você não entende, você pode entender. Que é realmente olhar para dentro. Você às vezes pode fazer um curso teológico ou estudar as Escrituras, fazer o que for. Isto vai ajudar? Vai te ajudar. Mas o mais importante é olhar para o coração, aonde está a morada do Espírito, porque aí te trará revelações fantásticas. E fazendo isto, você restabelecerá o culto ao Senhor, a adoração verdadeira. Para quê? Para ter créditos com Deus. E só assim você conseguirá mudar as coisas de rumo, as coisas do lugar. E olha que Ezequias, ele conseguiu mudar um decreto divino, porque foi decretado que ele morreria, mas ele conseguiu alterar isso. Ele alterou um decreto divino. Imagina um decreto do médico. O quanto é mais baixo um decreto de um médico? Quanto é mais baixo a sua vida, às vezes que você leva financeira, ou essas debilidades que você enfrenta, essas dificuldades que você passa? Tudo que você está atravessando e passando, tudo isso é mais baixo, é pequeno demais, perto de um decreto divino. E ele conseguiu alterar um decreto divino. Isto é pouco para você? Não tome isso por menos. Você pode qualquer coisa, tendo créditos com o Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Graças a Deus.